do Espírito Santo. Amém. Fuga de Jacó. Gênesis capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo que é de nosso pai, e é a sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: Os animais malhados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados, e se dizia: Os animais riscados serão teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho do vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó, eis-me aqui. Respondi: Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados, porque eu vi tudo que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, vamos, sai daqui e volta para a terra da sua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos porventura ainda alguma parte na herança na casa do nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou do nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos, levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido de Padã Arã, e partiu para junto do seu pai Isaque, em terra de Canaã. Labão persegue Jacó. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafins de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e, tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha e alcançou na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste dessa forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilos e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal. Mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: Guarda-te de dizer algo a Jacó. E, se partiste somente porque tinha saudade da casa paterna, então porque roubaste os meus deuses. Jacó respondeu-lhe: Tive medo ao pensar que poderias tirar-me 2 filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença de nossos parentes e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e colocado-os na sela do camelo. Sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: Não se irrite o meu senhor
se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens, que encontraste o que é teu. Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias que fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis, já 20 anos que estou em tua casa, servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não te tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos. E, na última noite, ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos, meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos. Tudo o que veis é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas, ou contra os filhos que eles deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Aliança entre Labão e Jacó. E Jacó tomou a pedra e erigiu em Estela. E disse aos seus parentes: Trazei pedras. E, tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Jegar Saduta e Jacó Galaade. Labão disse: Este monte é hoje testemunha para mim em ti, e por isso foi-lhe dado o nome de Galaade. E também Masfa, porque Labão disse ainda: Que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratares minhas filhas e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Vês esse monte de pedras e essa estrela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, é igualmente uma estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e essa estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacó, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.